você fez voltando a marcar e desse jogo, né, de uma gangorra de emoções nessa noite. Boa noite, parabéns pelos gols. Boa noite, Bruno, obrigado. Os gols, acredito que a gente tenha feito algumas jogadas que a gente costuma trabalhar e conseguimos aplicar ela no momento dos gols, né, com jogada aérea e tudo mais. Uma partida um pouco atípica, que a gente não pode de forma alguma normalizar isso, né? Numa partida qual o adversário faz 3 gols, que foi treinado pela gente. O Eduardo já tinha falado durante a semana, pouco tempo de trabalho a gente teve, jogamos segunda já, né? Voltamos terça-feira de Minas, mas foi trabalhado, foi treinado. Vimos que o CRB tinha uma equipe muito qualificada e tinha um contra-ataque muito forte, tanto que eles fizeram 3 gols dessa forma, né? E agora a gente precisa ter mais atenção, óbvio, a gente precisa, dadas as circunstâncias que o jogo tomou, a gente precisa assim, talvez comemorar esse ponto importante. Fomos fora, buscamos 3 e em casa empatamos, né? Meio que revertemos o que acontece, que a gente trabalha para fazer, né? Que é ganhar os jogos fora e ir para fora de casa pontuar, tentar pontuar. Pontuamos, fizemos 3 fora e conseguimos esse ponto importante dentro de casa. Boa noite, Coutinho. Você falou um pouquinho, principalmente do primeiro tempo, que isso não pode acontecer. Por que 2 times tão diferentes, do primeiro e para o segundo? Qual que é o Atlético que a torcida pode confiar? E qual a importância dos 2 gols para você? Terceiro gol em 2 jogos agora. O centroavante, ele trabalha para fazer gols, né? Então, para mim a importância é ímpar, é muito importante. Eu trabalho para isso. Durante a semana, durante o dia a dia, o meu foco é sempre esse: ajudar a equipe da melhor maneira possível, mas o centroavante é contratado para fazer gols, né? Agradeço meus companheiros por ter, óbvio, me ajudado, e também agradeço muito a Deus por ter me dado essa oportunidade de estar fazendo 2 gols hoje. A diferença da equipe, cara, eu acredito que tenha sido a forma de encarar o jogo, a atenção, talvez, o começo do jogo ali. O CRB não mostrava muito perigo em relação a nos pressionar. Eles baixaram as linhas, aceitaram a gente atacar eles e aproveitar a oportunidade de contra-ataque, como a gente falou que eles iriam fazer, que era uma equipe muito forte, qualificada para isso. O Atlético Paranaense fez algo muito parecido, mas a gente conseguiu neutralizar, e o CRB conseguiu ter êxito nas oportunidades que eles tiveram. A gente joga contra 11 e que também são qualificados, né? Mikael, artilheiro do campeonato, fez 2 gols também. Então a gente joga contra adversários que se qualificam e trabalham em cima da nossa fragilidade. Hoje eles conseguiram ser felizes e fazer 3 gols, a gente conseguiu empatar essa partida, uma partida muito difícil, mas acredito que tenha sido isso, a forma de encarar a realidade do jogo no começo, né? Às vezes o jogo a gente torna ele fácil e a gente pensa que tá fácil, e aí em um descuido o adversário vai lá e faz 2 gols. Eles fizeram 2 gols muito rápido, em 7 minutos ele já estava 2-0, e aí quando você vê a partida tá escorrendo pelas suas mãos, e graças a Deus pelo intervalo o Eduardo pôde fazer as reparações que tinham que ser feitas, portanto que eles não nos ofereceu perigo no segundo tempo, e a gente conseguiu empatar a partida. Ô Coutinho, tudo bem? Vitor, do Globo Esporte. Meio que nessa linha aí, mas eu queria que você dividisse a sua resposta em 2, assim. O que foi a postura do Atlético no começo? Parece que estava muito passivo em relação aos ataques do CRB. E o que aconteceu também no intervalo ali, que de repente vocês vieram com outra postura no segundo tempo? Vitor, o que acontece? Como eu falei, né, a partida ela se inicia com o CRB com as linhas um pouco baixas, não tão baixas, né? Na nomenclatura do futebol, uma linha média baixa, esperando a oportunidade do nosso erro para contra-atacar e fazer gol, para fazer o contra-ataque e fazer os gols. Foi o que eles fizeram, cara. Os caras tiveram êxito, 2 chutes que eles deram no gol, eles fizeram 2 gols, 2 finalizações muito bem feitas, né? Que o Paulo não conseguiu pegar, tanto que no final do jogo ali o Paulo conseguiu fazer 2, 3 defesas, mesmo eles finalizando bem, mas no começo do jogo foi indefensável, o Paulo não conseguiu pegar. Acredito que tenha sido isso, tenha sido a frieza que eles tiveram também para fazer os gols, né? E com o intervalo, como eu falei, o Eduardo pôde fazer as reparações, né? Vocês que acompanham o futebol, vocês podem perceber que ele mudou um pouco até a tática da nossa equipe dentro de campo, e isso facilitou a gente, conseguimos marcar eles melhor e conseguimos empatar a partida. Boa noite, Coutinho, ao vivo aqui na Bandeirantes. Você fez uma análise aí do desempenho geral da equipe, mas falando individualmente do seu desempenho, né, da sua atuação hoje. Você fez 2 gols,
A importância disso para um centroavante. Ainda teve um lance ali no final, na bola no travessão, né, cara? Sobrou ali para você teve um bom chute, se não me engano, acho que o goleiro ainda pega ali um pouco e a bola vai no travessão. O que significa para você, depois de um bom tempo aí, fazer uma partida com 2 gols, com presença no ataque, quase um hat-trick? Cara, como eu falei, talvez na minha primeira resposta, eu trabalho a semana inteira para fazer gol, cara. Tanto eu quanto o Jacó também, que foi muito feliz hoje, graças a Deus pelo gol dele. É um menino que trabalha muito, né? E a gente sempre fala que o trabalho sempre devolve, né? Tava no momento certo, no lugar certo. Centroavante, precisa disso, precisa desse faro. E ele pôde fazer o gol ali que nos deu o empate, nos garantiu o empate. E é isso, a semana inteira eu trabalho em relação para fazer gols. Óbvio, você vai ver o Coutinho correndo, marcando, se dedicando na marcação, porque isso faz parte do futebol, senão fica mais fácil para a equipe adversária atacar quando tem 9, quando tem 8, quando 2 não marca, quando 3 não marca. Então, isso também é importante no meu jogo, que eu gosto de fazer, não gosto de fazer, mas tem uma característica forte em relação a isso, ter esse fôlego para marcar e conseguir atacar, né? E é isso, sou muito grato a Deus pelos gols, né? Em 23 teve uma situação muito parecida aqui, 2 situações parecidas. Também se faz 2-0, a gente desce para o intervalo sendo vaiado pela nossa torcida, a gente volta e faz o 3-2 e eu faço 3 gols, né? Contra o Sampaio Correia a gente toma 2-0 no primeiro tempo, voltamos do intervalo, fizemos dois gols e empatamos a partida em 2-2, né? E quando voltou para o segundo tempo eu olhava para o céu e falava, pai, só o senhor pode fazer de novo, só o senhor pode fazer isso de novo. E ele fez de novo, graças a Deus, me deu a oportunidade de fazer. Você falou, a bola na trave, o goleiro pegou, né? Exaltar também a participação aí dos caras que entraram, surreal, os caras entraram num nível muito alto, numa intensidade muito alta. O Bruno José, o Jacó, o Igor, todos que entraram, elevou o nível da nossa equipe, tanto que a gente conseguiu o empate. Nove horas 34 minutos. A partir de agora estamos seguindo com o apito final da Bandeirantes Goiânia, apenas no YouTube Bandeirantes Goiânia, pois no FM 98,7 está começando a transmissão do Campeonato Mundial de Futebol de Seleções da FIFA 2026. Daqui a pouquinho tem Estados Unidos e Paraguai. Enquanto isso, né, você que está comigo, tá aqui no YouTube Bandeirantes Goiânia, tá acompanhando a coletiva de imprensa do atacante Gustavo Coutinho, autor de 2 gols na noite de hoje, no empate em 3-3 entre Atlético e CRB. A gente segue aqui o apito final para um oferecimento de CL Ferramentas Atacadista. Atenção, construtoras e construtores de obras do estado de Goiás. Na CL Ferramentas Atacadista você encontra ferramentas, EPI, material hidráulico, elétrico e impermeabilizantes e muito mais. Com preço competitivo e atendimento especializado. Acesse clferramentas.com.br ou ligue 3932 4545 ou chame no WhatsApp 3926 7851. 3928 7851, repetindo 3928 7851, CL Ferramentas Atacadista. E voltamos ao Acioli com trabalho muito bom, muito positivo. E as indagações, os questionamentos sempre vão ter. Em todo o clube do Brasil e fora do Brasil vai ter esses questionamentos em relação ao treinador, em relação ao desempenho. O treinador sempre, a cara dele fica marcada, né? Se perdeu, se ganhou, se empatou, a cara dele fica marcada. Se perdeu, se empatou, principalmente, a cara do treinador fica marcada. Quando ganha, você puxa um jogador ou outro e dá moral àquele atleta. Mas eu acredito que o Eduardo ele tem um trabalho fundamental dentro do nosso elenco, sabe? Dando continuidade, dando confiança pra gente. A nossa equipe é a equipe que mais cria e esse é um peso também que eu tenho que carregar. Eu preciso fazer mais gols, eu sei disso. Apesar de ter 6, eu sei que eu posso fazer mais, né? E a gente precisa dividir essas responsabilidades com todos. Todo mundo precisa carregar a sua responsabilidade, assumir essa liderança. Não é porque eu tô com a faixa hoje que o Coutinho é o único líder.
Temos outros líderes no grupo, tem o Paulo Vitor, tem o Igor, que é um jogador experiente, tem o Guilherme Marques, que é um jogador experiente, tem o Vilela, tem vários outros jogadores que entendem jogar a Série B, e a gente precisa ser mais letal nas oportunidades que a gente tem, essa é a realidade. Não carimbar a cara do Eduardo ali, porque a gente está tendo oportunidade, todos os jogos a gente tem oportunidade. A gente precisa ser mais efetivo, obviamente, e isso, óbvio, eu carrego comigo isso sempre, a responsabilidade de fazer os gols está sobre o camisa 9, está sobre os atacantes, então a gente precisa carregar essa responsabilidade e estamos tendo oportunidade. A gente precisa matar o jogo quando a gente tem as oportunidades, a gente precisa ser letal, a gente precisa jogar como uma equipe de Série B que entende a Série B, mas que tem um objetivo grande, que é subir para a Série A. E dado tudo isso que eu falei, manter firme, se manter concentrado, se manter humilde para, na hora que defender, todo mundo tem que defender junto, não tem estrelinha, não tem o Neymar, não tem um jogador que hoje não possa ficar lá parado na frente, todo mundo tem que marcar, todo mundo precisa muito marcar, né? Tanto que o Neymar voltou a marcar, por isso que ele está na seleção. Então é isso, cara, a nossa equipe é uma equipe num todo, no geral, obviamente alguém vai sobressair em um jogo ou em outro. Hoje eu fiz 2, o Jacó entrou e fez gol, em outra partida o Marrone fez gol e outros companheiros fizeram gol e a gente saiu com a vitória e é isso que importa. O nosso grupo está qualificado, obviamente que vai chegar pessoas, vai chegar outros atletas qualificados também, isso vai nos potencializar cada vez mais para a gente brigar pelo objetivo principal do clube, que é estar de volta à Série A. Valeu, Coutinho, parabéns pelos gols, pela reação do jogo. Gustavo Coutinho, atacante do Dragão, que infelizmente